Amém. Glória a Deus. Vamos para o céu? Oh, meu Deus, só 5 querem ir aí. Vamos para o céu? Alguém conhece o céu? Meu Deus. A Bíblia fala do céu, sabia disso? Nós temos que estudar o céu. A gente vive tanto nessa terra que esquece do céu, né? Como que nós vamos para um lugar que nós não conhecemos onde é? Não sabemos o que é? Vamos pela fé? Amém? Quantos vão pela fé aí? Mas amém, temos que conhecer o céu, né? Amém? Eu gostaria que você ficasse bem à vontade, né? Primeiro momento, se você tiver o seu celular aí, coloca no modo silencioso, né? Para não atrapalhar a ministração. Algum parente pode ligar, né? Porque parente sempre liga nessas horas, né? Então, se você tiver algo para atender, você pode ficar à vontade, pode ir lá fora, voltar. Os visitantes que estão nos visitando hoje aqui, né? Primeira vez, fiquem à vontade, sejam bem-vindos. Se você não tem uma casa ministerial, faça dessa casa sua também. Você será amado, será cuidado. Amém? Glória a Deus. Dá um glória a Deus para eu ouvir aí. Amém. Glória a Deus. Amém. Hoje nós vamos aprender um pouco da palavra sobre o Apocalipse. Alguém tem medo aí desse livro? Não? O final dos tempos. É coisa simples, mas é importante. Amém? O tema da mensagem de hoje que eu quero compartilhar com vocês é a igreja de hoje. O que é a igreja de hoje? A nossa igreja hoje tem paredes brancas, né? Tem som, tem cortinas. Essa é a nossa igreja de hoje, amém? Essa é a igreja física. Nós vamos falar da igreja, a igreja de Jesus, a igreja celestial, a igreja pentecostal, a igreja espiritual. É isso que nós vamos falar. E eu quero trazer um comparativo para vocês sobre a igreja dos últimos dias. A igreja comparando, existem 2 igrejas nesse final dos tempos que nós estamos vivendo. Existem 2 igrejas. E eu quero trazer para vocês, para nós termos essa palavra como um alerta para nós. Porque se a gente confiar só no mundo, só nas coisas terrenas, nós vamos continuar cegos, nós vamos continuar pobres em todos os sentidos. Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos, falasse com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está aqui. E você, nesse momento, talvez nas madrugadas você ora, talvez você chora, né? Talvez dentro do banheiro, no teu trabalho, onde for, no teu carro. Talvez você ore a Deus, talvez você chore pedindo alguma coisa, pedindo um sinal, uma palavra. Nesse momento eu gostaria que você fizesse isso. Que você se abrisse para Ele. Espírito Santo, eu estou aqui, eu preciso ouvir a Tua voz e eu preciso ser canal de bênção. Em nome de Jesus. Fala para Ele, Espírito Santo. Eu preciso transformar o meu entendimento, conforme a palavra de Deus diz, transforma o entendimento, Romanos 12 diz. Então pede para Ele, Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda a transformar o meu entendimento. Ele disse, foi o Senhor que disse que nos daria sabedoria. Então você precisa pedir para Ele. Senhor, me dê sabedoria para eu entender a Tua palavra, para não sair daqui deste lugar como se entrou pelo ouvido, saiu pelo outro. Para que essa palavra seja ministrada no teu coração, no teu espírito, na tua alma. Que você seja liberto através da palavra. Que você seja liberto através do que Deus tem para ti. Eu creio que o Senhor tomou esse tempo para nós hoje. Essa palavra para o tempo da igreja. Nos ajude, Senhor. Nós não temos pressa da Tua presença.
Nós não temos pressa de Ti. O Senhor nos chamou, por isso nós estamos aqui, Senhor. Nós te damos glória, te damos honra. Todo louvor prestado neste lugar foi para Ti. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Tu podes operar a qualquer momento. Tu podes curar agora, no meio, no final. Tu podes fazer o que Tu quiseres. Em nome de Jesus, eu libero cura neste lugar. Em nome de Jesus, desde já, que toda enfermidade, todo aquele que é enfermo seja curado. Todo laudo emocional, seja negativo, seja curado e transformado em bênção. Em nome de Jesus. Toda maldição que veio carregada neste lugar seja transformada em bênção. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ler alguns versículos para que o Senhor venha nos falar no nosso coração. Amém? Em vez de quanto você pode dar um glória a Deus, um aleluia, tá? Mas cuidado para não falar, para quem quer ir para o inferno você diz aleluia, cuidado, tá? Amém? Então, tenha sabedoria no ouvir as palavras. Você sabe quanto Deus te ama? Você já se olhou no espelho e disse assim, ó, que coisa linda. Já? Quanto fez isso? Que coisa bonitinha que Deus fez, olha isso, né? Quantos fez aí? Meu Deus do céu. É falta fé. Jesus. Falta fé neste lugar. Mas se pelo menos um tiver fé aqui, já me anima. Tem alguém aqui com fé? Alguém que se acha bonito? Oh, meu Deus, melhorou, Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, lá em Apocalipse. Nós vamos ler o capítulo, deixa eu ver. O capítulo 2 e o capítulo 3, tá? Mas é coisa rápida também, não vamos me prolongar muito, tá? Vamos lá. Começando aqui, esse contexto geral, o João, ele recebeu essa mensagem para escrever o Apocalipse sobre as 7 igrejas. As 7 cartas às 7 igrejas do final dos tempos. E nós já passamos por 5, botando no contexto do lapso do tempo, né? Nós vamos ler aqui. Vamos ficar de pé para ler a palavra? Quem ficar de pé comigo, por gentileza? Em nome de Jesus. Apocalipse 2, 2 e 4. Primeiro, nós vamos ler sobre uma igreja que é a primeira igreja, a igreja de Éfeso. Que eu só vou passar por cima também, que é uma igreja que fala assim, no entanto, contra você tenho isto, que abandonou o seu primeiro amor. Começa do 2, por gentileza. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Resumindo essa mensagem aqui, a igreja de Éfeso é uma igreja que perdeu o primeiro amor. Elas receberam o evangelho de Cristo e perderam o primeiro amor. Você pode ler depois disso em casa. Vamos passar para a segunda, que é a igreja de Esmirna, que é no capítulo 2 de Apocalipse, do verso 9 e 10. Conheça as tuas tribulações e a sua pobreza, mas você é rico. Conheça a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. No entanto, são sinagoga de Satanás. Nesse contexto aqui, você pode ler também, que é uma igreja que ela padeceu por Cristo. Foi a maioria dos mártires. Mesmo elas tendo essa perseguição, essa aflição, como a gente leu, a tribulação, a igreja foi fiel. E nós temos a terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo, que é no Apocalipse 2, do 13 ao 15. Conheça onde você vive, onde está o trono de Satanás. Apesar disso, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à fé em mim. Mesmo nos dias em que Antipas, minha fiel testemunha, foi morto entre vocês, onde Satanás habita. Então, resumindo, a Pérgamo
mesmo com Deus abrindo os olhos deles, mostrando, eles viviam no meio de um povo corrupto. E a igreja tolerava isso. Eles acabavam deixando passar em branco, fazer vista grossa, sabe? E deixaram, inclusive dentro da igreja. Então eles toleravam o compromisso com o mundo. Não tem problema, pode pecar lá, vem aqui que tu é bem-vindo. Pode servir pecando, que é normal. Então essa é a questão. Então na quarta igreja, a igreja de Tiatira, Apocalipse 2, do 19 ao 20, conheça as tuas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Essa igreja, no contexto que você pode continuar lendo em casa, a igreja de Tiatira é a igreja que tolerava o pecado interno. Não só a corrupção dos filhos de Satanás. Pessoas de fora vindo para dentro infiltrada. Mas o próprio povo dentro da igreja, com pecado. E não é assim que funciona, né? Deus, Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Amém? A quinta igreja é a igreja de Sardes. Apocalipse 3, 1 e 2. O anjo da igreja de Sardes escreve: eis que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Resumindo, a igreja de Sardes é a igreja que tem nome de viva, mas está morta. Eu conheço as tuas obras. A palavra diz que nada está oculto aos olhos de Deus, de nós, tanto para você quanto para mim. Nada está oculto. Agora você pode sentar. Agora eu vou passar para a sexta e a sétima igreja. Amém? É o que nós vivemos atual. Vocês estão aqui? Amém? Vamos para a igreja de Filadélfia. Opa! Chegamos no bairro São Luís agora. Agora nós estamos aqui. A sexta igreja é a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é uma igreja fiel e uma igreja amada. Por isso que o nosso slogan aqui, digamos, né? É o quê? Vocês lembram? A missão de amar. Então, Filadélfia, eu já tenho estudado já. Quando eu entrei na igreja, vou pesquisar que nome é esse. Porque às vezes nós lemos a Bíblia e passa batido, depois tu lê de novo, tu entende de novo, né? Diferente. E aí o Espírito Santo abre os teus olhos e o teu entendimento. Ah, que legal, eu não tinha visto dessa forma, né? Por isso que é bom a gente estar sempre lendo a palavra. E a igreja de Filadélfia, que está no Apocalipse 3, 7 a 12, Filadélfia vem do grego. Vem filho ou filos, né? Significa irmão. E o Delfos significa fraternal, significa amor. Então é amor fraternal. Filadélfia significa amor fraternal. Amém? Então não importa como nós estamos, como você está. Ou melhor, como você chegou aqui. O que importa é que do jeito que se você chorar ou se você sorrir, se você está em pecado ou não, nós vamos te abraçar e vamos consertar juntos. Essa é a ideia de Cristo, da igreja. Nós temos que te pegar pelo braço, você que está fraco, te levantar. Te erguer e dizer assim, ó, retoma de novo a tua fé. Volte de novo para o caminho, volte para Cristo. Você é posto de novo dentro do reino de Deus. Alguém já fez assim com alguém? Alguém que estava fraco, você foi lá, deu uma palavra e colocou dentro do reino de novo. Estava indo para o inferno. Quem? Quem fez isso? Bem-aventurado é aquele que ganha almas. Sábio é. Aquele que faz um pecador se arrepender do seu mau caminho, do seu pecado. Esse é sábio. Amém? Vamos ler Apocalipse 3, 7 a 12. Você pode ficar sentado neste momento, amém? O anjo da igreja de Filadélfia escreve: eis que diz
o santo e o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheça as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás. Deixa eu ler aqui. Veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás, que se dizem judeus, mas não são, porque mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés. Então saberão que eu o amei. Visto que você guardou a palavra da minha perseverança, eu também o guardarei na hora da provação, que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Aquele que vencer será feito por mim coluna no templo do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Glória a Deus. Você entendeu, irmão? Quão profundo é? Essa é a igreja aqui que Jesus quer de hoje. Essa é a igreja de Jesus. Ai, Senhor, nos ajuda. Conheça as tuas obras. Igreja fiel e amada. Às vezes nós temos pouca força também, né? E nós nos empenhamos e tentamos dar o máximo para o Senhor. Damos o máximo para Ele. Senhor, Tu mereces o meu perfeito. Ainda que eu sou imperfeito, o meu perfeito eu vou Te dar. Amém? Aí, muitas vezes nós temos uma desculpa, né? Pô, mas eu sou pobre, eu sou fraco, nu, eu sou tão miserável, né? Sou indigno. E aí? E aí nós não fazemos com perfeição para o Senhor, pensando que Ele não vai nos aceitar. Se Ele não quisesse te aceitar, Ele não morreria na cruz por ti. O véu se rasgou, foi ali, o aceite já foi ali. Ele assinou com sangue a tua soltura, a tua liberdade. Já foi na cruz. Não espere dizer que você é digno, porque Ele já te tornou digno. De fato, a Bíblia diz, mas a Bíblia diz que não há um justo sequer. Exatamente, não há. Mas nele nós somos justificados. Por isso que não há um justo. Por a nossa justiça nós não vamos ter salvação, nós não temos cura, nós não temos nada. Mas pelo Senhor, pela justiça dele, quando nós estamos nele, Ele se põe na nossa frente e diz, o pecado dele foi perdoado. Agora tudo que tem de errado nele está em mim. E Ele é justo. Isso se chama graça. Está vendo como você é amado? É graça. E é de graça. Você só precisa crer em Jesus. Amém? Oh, meu Deus. Ele disse assim, eu coloquei uma porta aberta diante de ti. Esse eu coloquei uma porta aberta diante de ti, que ninguém pode fechar. Sabe que porta é essa, irmão? Essa porta é o Evangelho. Quando você aceitou Cristo, você se tornou filho de Deus. João 1,12 diz que todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornar filho de Deus. Não mais criatura, não mais escravo, mas filho de Deus. E você leva o Evangelho em você. Onde você for, você leva a carta de Cristo. A Bíblia diz, Paulo diz para nós, vocês são cartas vivas. Amém? 2 Coríntios 3, versículo 2 e 3. Vamos ler. Você mesmo são a nossa carta escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, no coração.
A Bíblia nos diz que onde você anda é como se fosse uma folha, uma carta para as pessoas, e você está andando e as pessoas estão te lendo. Ai, meu Deus, né? E as pessoas estão observando e te fazendo uma leitura. Por isso que ele disse ali, João viu isso. Eu coloquei para vocês, eu abri uma porta que ninguém pode fechar, que é o Evangelho. E quando você aceita Jesus, quando o Evangelho entra dentro de você, você não tem mais como sair, porque isso te transforma de dentro para fora. Isso começa a transformar a tua vida. Tu diz, não é só uma ilusão, não é só emoção, isso é fato e tem acontecido comigo. Você tem provado do ministério de Cristo, você tem provado das bênçãos de Deus. Quantos aqui tem? Quantos assim, era impossível acontecer, isso aconteceu? Quantos? Eu preciso saber, porque a Bíblia diz que os sinais são para ser vistos e acompanharão os que creem. E as pessoas que verão os sinais, eles também crerão e virão para Cristo. Por isso que nós devemos orar por cura, pessoas sendo curadas. Orar por uma família que estava ao ponto de um casamento destruído, uma família destruída, ser restaurada, está toda restaurada. Foi o exemplo da Nima do Rocha ali que deram testemunho, né? Da vida deles, né? Meu Deus do céu. O mundo não tem isso, irmão. O mundo não tem nada para nós. Jesus tem a vida. Ele é a vida. Lá no João 10:9 também diz assim, ó. Olha só que legal. João 10:9. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Aí lá de novo João na Filadélfia ele diz, eis que eu coloco diante de vós uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eis que eu coloco Cristo dentro de vocês, que ninguém pode tirar a não ser vocês. Uma vez que você recebeu Jesus, fique tranquilo, você já está salvo, irmão. Por mais que você trabalhe na questão de ajudar pessoas ou não, porque a obra não salva. Não é obra. O que salva é o receber Jesus. É o aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Ai, Deus. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quantos têm passado por dias difíceis aqui? Levanta a mão, porque a gente tem que ser sincero, né? É assim que às vezes nós pensamos que vida injusta, meu Deus. Parece que é uma injustiça, parece que é só comigo, né? Tem um amigo meu que cristão, a gente conversa e eu falo assim, Bruno, como é que tu tá assim? Cara, não sei, às vezes Deus não olha para mim. Ele fala assim, eu fico, ele falando para mim, né? Às vezes eu fico pensando, pô, pelo menos um minutinho assim, né? Me ajuda aqui, reclamando com Deus, né? Um filho pedindo algo, mas Deus sabendo todo o tempo, toda a situação. E o Senhor tem tudo escrito na mão dele. Toda a tua vida está na frente dos olhos do Senhor. Sabia disso? Sabia disso? Ou não? Amém. Então, a igreja de Filadélfia é, mesmo com pouca força, Deus honra a fidelidade. Mesmo imperfeito, você tem sido fiel. A igreja de Filadélfia naquele tempo tem sido fiel. Nós lemos ali que ele fará coluna no templo de Deus. O que é coluna no templo de Deus? É Deus te levantando para pregar o evangelho. As pessoas vão fazer o quê? Naquele tempo, tinha uma imagem, eu acabei esquecendo de mandar para as meninas. A imagem de Filadélfia, da igreja lá onde é hoje, né, atual. E aí, desde aquele tempo lá, ainda existem umas colunas enormes, assim, de 6x8, assim, é muito grande. Que existia o templo daquela época, onde dava fortes tormentas, tempestades, ou até mesmo vulcões naquela região, que saltavam as lavas, e eles iam correndo para baixo daquela coluna. E ali se protegiam, que era o templo.
Por isso Jesus sempre fala, tudo que está na Bíblia, ele fala a respeito da que acontecia nas cidades, nas igrejas. E aí ele disse: eu farei de vocês coluna, onde as pessoas que precisarão ouvir a palavra vão vir e se esconder em vocês. Vocês serão coluna no meu templo. Amém? Oh, glória. Aleluia. Jesus. E nós passamos agora para a última igreja. A igreja de Laodiceia. Meu Deus. Laodiceia. Está lá em Apocalipse 3, 15 a 17. Vamos ler. Conheça as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. 17. Você diz: sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Vamos ler o 20 também, versículo 20. Eu que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa porta que Jesus fala aqui, ela só abre para o lado de dentro. Ela não tem maçaneta por fora. Ninguém pode abrir, senão você. Você que está ouvindo essa mensagem desse pobre pecador, você precisa ouvir a voz do Espírito Santo e abrir a porta do seu coração. Você precisa abrir. Deixa Deus fazer na tua vida. Pelo contrário, a igreja de Laodiceia, que nós lemos. Alguém sabe sobre a igreja de Laodiceia? É bom não saber muita coisa mesmo, né? Para não pegar costumes errados, fogo estranho. Mas na época, a igreja de Laodiceia significa Laos, quer dizer povo, né? E de quê? Laos de quê? Quer dizer, é um costume do povo. Ou tipo, um julgamento do povo. O povo que decide, o povo que julga. Laodiceia significa isso. Uma igreja morna e autossuficiente. Conheça as tuas obras, que sei que não é frio e nem quente. Né? Não sabes que tu és miserável, digno de compaixão. Tu és pobre, tu és cego e nu. Laodiceia naquela época, irmãos, às vezes a gente precisa estudar os contextos para poder falar, né? Com base bíblica. Laodiceia naquela época ela ficava nas colinas, né? As 7 igrejas ficavam uma do lado as cidades, aqui, né? No contexto das igrejas, ficavam um do lado da outra, pertinho, assim. E Laodiceia ficava nas colinas, assim, onde tinha vulcões, tá? Em vez de quando explodia um vulcão lá. E aí dava os terremotos na época lá também. Né? E Laodiceia era uma igreja muito rica, a cidade de Laodiceia. Muito rica. Vamos comparar quem hoje no mundo? Uma cidade rica, muito rica. Tipo, Isso é Filadélfia, amada. Filadélfia é de boa, tranquila, só confiando no Senhor. Isso não quer dizer que não pode ter prosperidade. É diferente, amém? O contexto de Laodiceia é que ele ficava lá nas nas montanhas, e era um mercado, era um tipo assim, talvez Singapura é uma cidade, uma das mais ricas do mundo que tem hoje, né? Os contextos de prédios, né? Arquitetura contemporânea, tal, e autossuficiente. E aí passavam milhares de pessoas lá por Laodiceia, porque era uma cidade muito rica de comércio, tinha muito comércio. E o principal fato deles ter dinheiro é porque eles eram o polo da região ali, o polo têxtil. Eles vendiam muito tecido, couro, naquela época. E todo mundo vinha de todos os lugares para comprar tecido ali.
Só ali tinha a maior universidade oftalmo da região. E eles produziam pomadas para os olhos, colírios, faziam cirurgias dos olhos. Os melhores médicos estavam em Laodiceia. Então a medicina, o oftalmo, era ali. Então todo mundo viria para ali. E eles tinham riquezas em ouro, em prata. Eles eram muito ricos por conta do comércio que tinha ali. A economia era elevada. Amém? Então, por isso, nesse contexto, olha que legal. Jesus disse, você está me adorando. Existia a igreja desse tempo? A igreja de Cristo? Sim, a igreja de Cristo. Porém, a igreja começou a se deixar levar por essa autodependência deles. Laodiceia era autossuficiente. Existiam algumas casas lá, os historiadores, os arqueólogos, né? Eles começaram a provar que existiam casas dos mais ricos que tinham, que eram cristãos. Eles tinham casas enormes lá, né? Existiam os átrios, as câmaras, recâmaras, que esse tipo de casa na época era para as pessoas mais ricas que tinha. E também tinha, num cantinho assim, existia tipo um auditório, onde eles faziam cultos ali. Então o culto de Laodiceia era nas casas. A maioria das igrejas eram nas casas. E aquele dono dessa casa, ele era milionário, ele era muito rico, ele bancava a igreja. E aí, com o passar do tempo, os irmãos, os cristãos começaram a largar de mão. A gente tem tudo. A gente é rico. Então começaram a deixar o evangelho genuíno para trás. Perderam aquele queimor, sabe? Aquele que estava queimando do evangelho, eles perderam também. E começaram a olhar para si, começaram a olhar pelo que eles tinham, pela conveniência que eles tinham no lugar. Por isso que Jesus disse, você é morna, não é quente, não é fria. Você diz que é rica, mas você é pobre. Você diz ali, ó. Você é cego. Jesus disse que ele era cego, que o povo era cego e nu. Nu por quê? Porque era o polo têxtil, tinha tecido de sobra. Eles tinham roupa de sobra, roupa de marca, eles tinham tudo. E Jesus disse, vocês são cegos porque vocês têm a melhor universidade dos olhos de todo mundo. Vocês têm os especialistas, mas mesmo assim vocês são cegos. Vocês têm riqueza, mas vocês não provassem do tesouro escondido. Não provaram que sou eu. E Jesus também falou, vocês são mornos. Sabe por quê, irmão? Naquela região lá, deixa eu ler aqui. Dá um glória aí. Oh, glória a Deus. Está meio silencioso esse glória a Deus aí. Amém? Vamos para o céu, gente. Aleluia. Existia uma cidade em torno de Laodiceia que tinha Colossos ali, né? Que era do lado. E tinha uma cidade de Herápolis também. E Laodiceia não tinha água. Não tinha fonte de água em Laodiceia. Então, eles faziam aquedutos, né, para vir dessas cidades. Então, Herápolis hoje, ela é conhecida, até hoje existe lá as águas termais, existem piscinas que saem água quente da rocha. Então, eles fizeram um encanamento de lá de Herápolis até Laodiceia. E a água vinha de lá dessa cidade quente. E de Colossos a água era gelada, era fria. E eles pegavam água também. Então existiam duas situações. Quando era no inverno, a água que vinha de uma cidade que era quente se misturava com a que vinha de Colossos, que era fria, e ela chegava ali morna. E dentro daqueles aquedutos, até hoje existe, a arqueologia já demonstra, que dentro dos aquedutos feitos de argila, de barro, os minerais ficavam tudo ali por dentro. Então aquelas águas de Herápolis que eram nutritivas, medicinais, quando chegava em Laodiceia já estava amarga.
Por isso que quando a gente toma água morna, ou sem gosto, digamos assim, né? Diferente, a gente quase tem ânsia de vômito. Por isso que Jesus falou para eles: vocês são morna, e eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. E no inverno, no verão, quando vinham as águas de lá, a água que vinha de lá, eles fechavam lá o registro da Herápolis, que vinha quente, e abriam só de Colossos. Vinha água de Colossos, água gelada, mas por conta do verão, que era muito quente, quando chegava na cidade, a água estava morna. Uma cidade completamente rica, poderosa, mas não tinha o principal, a água da vida. Hoje em dia, nós vivemos isso. Alguém conhece alguma igreja Laodiceia aqui? Que é rica, templos enormes, maravilhosos, mas tu só entra se tu tiver um convite. Pobre não entra. Ou, muitas vezes, né? Você é uma situação diferente, uma situação social, então você fica no teu canto aí. Nós não vamos te dar importância nenhuma. A Laodiceia é desse jeito. A visão é a que eles têm deles, o dinheiro é o que eles têm deles, e as roupas são o que eles têm deles, os melhores dos tecidos. Isso não quer dizer que a igreja de Cristo aqui de Filadélfia não se arrume bem, amém? Vamos se arrumar para ficar bonitinho, né? Amém? Mas se você não tiver roupas de grife, aí nós estamos juntos, que eu também não tenho. Aí eu vou me sentir em casa. Amém? O que interessa para Jesus e para nós é para onde vai a tua alma. Nós queremos ver o teu lar transformado. É isso. Amém, igreja? Já parou para pensar? Às vezes eu fico pensando assim, a gente vê as redes sociais, né? Todo mundo, né? Eu vou comer como é que diz? Uma bolacha aqui. Aí eles postam a bolacha, né? Tô lá no restaurante rico, cara, lá eu vou postar. Saidinha de domingo. Aí, nós vimos muitas pessoas, né? Comprei uma roupa nova. Vai lá e tchá. Faz uma selfie lá, roupa nova. Mostra a casa, mostra o carro, mostra o jet ski, mostra tudo. E muitas ainda, mulheres, mostram coisas que não devem, né? Nas redes sociais. Inclusive, aquelas que se diz ser ovelha, mas posta foto sem lã, né? Aí é para o inferno mesmo. Se não se converter, vai para o inferno. Então, é cabrita, não é ovelha. Eu estou rindo, mas é verdade, irmão. Então, eu fico pensando assim, esse dia eu gosto muito da Noruega, né? Aí, da aurora boreal que tem lá, Suíça é um país muito bonito. Eu fico pensando que paisagens que tem, aquelas cachoeiras, né? De 500 metros, natural, paisagem exuberante. Nós vimos essas coisas, né? Que coisa linda. Eu fiquei perguntando, será que aqueles monumentos, né, naturais, a natureza, elas ficam chamando o turista? Não. Tipo, vem cá me ver. Né? As coisas mais belas, a natureza chama turista? Não chama. Ela não fica dizendo, vem me ver que eu estou aqui. Não. Então eu quero dizer uma coisa para você. Se você posta foto para querer agradar alguém ou ganhar like, né? Ganhar um likezinho de alguém, as coisas mais belas, irmão, não chamam atenção. A natureza não chama atenção. A igreja de Laodiceia chamava atenção para eles. Olha o que nós estamos fazendo, nós somos autossuficientes. Aí, né, passava lá, comprava uma roupa cara lá, né? Tirava uma selfie para se exibir para os irmãos. É um alerta para nós, né? Meu Deus. Hierápolis era uma água termais. Tinha água termais, quentes. Até hoje tem turismo lá, tem aquelas piscinas maravilhosas, né? E Colossos do lado tinha água fria.
e Laodiceia não tinha nem água própria, se passava, queria dar uma de rica, não tinha nem o que beber, não tinha água boa. E é assim que os cristãos, infelizmente, se corromperam, se deixaram levar pelo comodismo, pela conveniência, tinha de tudo, do bom e do melhor. A Laodiceia não chamava a igreja de Filadélfia. Para ter uma ideia, no ano 60 depois de Cristo, no primeiro século, teve um grande terremoto na região e destruiu as cidades todas ali. Aí o imperador Nero, imperador romano, ele ofereceu ajuda ao governo federal, vai disponibilizar verbas para toda a cidade ser reconstruída de novo. Laodiceia disse: nós não queremos. Só Laodiceia disse: a gente não quer o teu dinheiro. Nós é nós. A arrogância, ganância. Então a igreja de Laodiceia, que é o que vivemos hoje, é uma igreja arrogante. Não é igual. Existe indiferença. É isso que eu quero trazer para nós. O que nós estamos vivendo? O que estamos percebendo? O que nós estamos vendo? Não podemos deixar que a nossa comunidade venha pender para esse lado. Isso não quer dizer que você não possa ter dinheiro. Isso não pode dizer que você não possa ter riqueza, ter melhor roupa. Isso não quer dizer isso. A questão é que eles esqueceram do evangelho simples. Esqueceram das pessoas menores, em situação menores. É isso que nós não temos que esquecer, irmãos. Eu quero finalizar. A igreja para a volta de Jesus. Meu Deus. Mais uma vez eu quero reforçar e dizer: você não precisa ficar se debatendo para chamar a atenção de alguém para você. Nas redes sociais, em qualquer lugar. Você não precisa disso. Você é filho de Deus. Deus criou você. Deus te criou. Olha a importância que Deus deu para ti. Sabia que a terra é o minério de menor valor que existe? O barro. Quando Deus criou os céus e a terra, era tudo jaspe, ouro, sardônio, topázio. A Bíblia diz, Ezequiel, que Lúcifer ele andava sobre a terra, sobre o jardim, ele andava sobre as pedras preciosas. E aí Satanás, Lúcifer se corrompeu, que todo mundo sabe, né? Deixou Laodiceia entrar nele. Se achou o cara. Deus disse assim: agora eu vou fazer algo. Só para tu ver. Eu vou criar o barro. Aí ele pegou o menor dos minérios e criou a terra que ele tinha criado. Botou por cima das pedras preciosas. É a terra que nós temos hoje. E deu vida. E isso ele nos criou, ele te fez. E ainda ele disse: menor do que os anjos o fizestes. Eu fiz. Mas esses são os herdeiros da glória de Deus. Deus quis demonstrar para Lúcifer: você tem pedras preciosas. Ele não era regente do céu, como dizem. Ele andava e os sons saíam dele, porque tinha pedras preciosas. Então ele era um querubim ungido, mas ele se elevou. E ele disse: agora tu vai ver do pó, que é o menor, baratinho do que as tuas pedras que tu tem aí, esse eu vou fazer. E vai pisar na tua cabeça. E a autoridade Deus deu para quem? Para você. Deus deu essa autoridade para ti, pó. Ô pó da terra, você que é terra aí, assim: meu Deus, eu não sou nada, Jesus. Basta você levantar sua mão, botar a mão no seu peito e dizer: Senhor, eu não sou nada. Tu és por mim, eu sou digno de louvo, eu sou digno. Eu me tornei digno em ti, porque tu me justificou na cruz. Você não precisa temer nenhum medo do inimigo. A volta de Jesus será na igreja. Alguém sabe quando será? Alguém chuta aí? Eu já leu a palavra. A volta de Jesus será na igreja de Laodiceia. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias muitos se esfriariam na fé. Aconteceria maior apostasia. Desculpe eu falar, mas talvez tenha gente aqui na igreja que está frio.
Tem cara de vivo, mas está morto. É para nós repensarmos, será que eu estou debaixo? Eu estou dentro do reino de Deus ou estou fora? Será que eu estou na igreja de Filadélfia? Simples, mas eu sou fiel a Ele e eu criei. Ou será que eu sou Laodiceia? Eu estou vivendo de aparência. Não dependo de Cristo, sou autossuficiente. Só dependo de like. O que nós temos sido? A igreja para a volta de Jesus. É a igreja de Laodiceia, esses últimos dias. Está acontecendo, irmão. Tudo está acontecendo. Vocês têm acompanhado o noticiário? Quem tem aí? Ou você está só no Facebook aí? Você precisa ver as notícias. Você precisa conhecer o que está acontecendo em volta do mundo. Você precisa acompanhar Israel, que é o relógio do mundo. Você precisa conhecer. Amém? Senão você vai ficar desapercebido. Vamos ler o último versículo. Mateus 24, 37 a 39. Deus é bom demais conosco, meu irmão. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Vamos ler Mateus 24, 44? Para encerrarmos. Por isso estejam também preparados, pois não sabem a hora quando o Filho do Homem virá. Já pensou? Vai vir o arrebatamento. Vai acontecer o arrebatamento da igreja. Daqui a pouco você olha, todo mundo subiu e você ficou. Imagina, eu estou aqui pregando, daqui a pouco Jesus volta, chama no arrebatamento da igreja. E eu fiquei aqui. Eu não mudei o que eu tinha que mudar. Com Cristo, irmão, o reino de Deus é 8 ou 80. Ou você crê ou você não crê. Não seja morno. Se você seja morno, fique em casa. Se você crê que Jesus habita, o Espírito Santo de Deus habita aqui, é neste lugar, a igreja de Filadélfia, você precisa crer no poder dele, na manifestação que nós oramos pelas pessoas aqui. O que é liberado neste lugar. Você precisa crer para ser curado, para ser transformado. E você precisa receber essa unção também para liberar lá fora. Deus disse, eu farei da minha igreja Filadélfia coluna para as nações. As pessoas virão se proteger em você. É assustador como pessoas estão vindo hoje. Mas muitos estão vindo com emoção, pela emoção. Não por Cristo, apenas por um clube social. Nós vimos igrejas recheadas de pessoas. Muita gente. Agora pergunta aí, quantos livros tem a Bíblia? Nunca leram a palavra. Quantos autores escreveram a Bíblia? Por isso que nós prezamos no discipulado. A igreja de DPB, Criciúma, Filadélfia, tem discipulado. Quantos já fazem discipulado aqui? Quantos? Você está ficando apto a servir e a ser um líder. Amém? Sejamos igreja. Qual que nós devemos que ser? Filadélfia. A igreja que é simples, genuína no Evangelho. Nós precisamos orar com fervor, orar um pelo outro. Pode gritar, não tem problema. Em nome de Jesus, seja curado. Sai, Satanás. Tem que expulsar. Se necessário, a gente fazer isso. Amém? Não chegar. Eu vou dizer para ti, dizer assim, ó. Imagina. Eu dizer para o Tiago, ô Tiago, Deus tem uma bênção para a tua vida. Né? Creia que amanhã você vai receber o seu apartamento. Amanhã você vai receber a sua Lamborghini. Automaticamente o homem já vem do pecado. Vai se auto-inflar o ego. Vai brotar já a luzinha da Laodiceia aqui dentro e vai dizer, opa, eu acho que se Deus está falando, vai falar. Né? Profeta do diabo. Não é assim, meu irmão, que funciona. Não que Deus não queira que você tenha, amém? Não é isso. Mas tem que ter propósito. Deus vai te dar aquilo que tem propósito nele. Amém? Eu quero encerrar a minha parte aqui. Eu espero que você tenha entendido
as duas igrejas. Que nós não ficamos nessa mornidão. Não seja morno como Laodiceia. Seja Filadélfia. Seja quente no espírito. Ao ponto de chegar e tocar nas outras pessoas e dizer: queima em nome de Jesus. Acende o teu irmão, você tem que levantar ele. Amém? Vamos passar para a ceia agora. Em nome de Jesus. Antes da ceia, irmãos, eu quero pedir que vocês se levantem no nome de Jesus. E Deus tem me levado a orar. Qual dessas igrejas se parece mais com a sua vida espiritual hoje, hein? O que Deus quer de nós, irmão? Renúncia. Uma entrega, arrependimento. Eu quero que você reflita sobre isso. Sobre o Senhor. Se ainda há alguma coisa que eu estou pedindo para mim, para inflar o meu ego, tira isso, Senhor. Que eu seja Filadélfia. Tira isso. Peça para o Espírito Santo. Se você ainda que não recebeu Jesus na tua vida como Senhor e Salvador, a porta está aberta. A oportunidade do Evangelho. A oportunidade do Evangelho de Cristo está posta aqui para você. Você que não recebeu Jesus ou você que está afastado, eu te convido, eu quero fazer esse apelo. Para você receber Jesus na tua vida. Porque Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu virei. Entrarei e cearei com Ele. E Ele comigo. Repense. Feche seus olhos. Olhe ao Senhor. Peça para o Espírito Santo te mostrar: Senhor, eu quero mudar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Sim, Senhor, nos ajuda, Pai. Queremos mais de Ti, Senhor. Queremos ter a Tua visão, Senhor. Mostra-nos, Senhor, onde está errado. Nada podemos esconder do Senhor. Nós temos que pensar no nosso próximo. Amar a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, e nosso próximo como nós mesmos. Temos que pensar em tornar as pessoas mais dignas do que nós no reino de Deus. Teremos que trabalhar, nós queremos trabalhar para Ti, Senhor. Nos entregar a Ti e servir aos nossos irmãos. Obrigado, Espírito Santo, porque nós temos oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados. Nós temos oportunidade de ter uma nova vida em Ti. Nós temos oportunidade em Ti. É o Senhor que faz todas as coisas, que transforma a maldição em bênção para nós. Basta nós abrirmos a porta do nosso coração